Boa tarde, pessoal. Vocês me conhecem já do YouTube. Eu queria falar hoje sobre uma quarta variável chamada tempo, tá? Bem, enfim, o tempo não é uma quarta dimensão. O tempo é uma quarta variável, tá? Estou falando aqui a nível de física. Então, o tempo é uma quarta variável. Não existe o tempo passado, nem o tempo futuro. O que existe é o tempo acoplado ao espaço e à relatividade. O que existe é quantidade do movimento. É massa vezes velocidade, que é a variação do espaço em relação ao tempo. Então o tempo tem largura, espessura, altura e tempo. Ele é uma quarta variável, como em álgebra linear você chega a sétima variável por matriz, tá? Então o tempo é uma quarta variável. Isso é que eu quero deixar taxativo nesse vídeo. O tempo é uma quarta variável. Não existe o tempo passado, não existe o tempo futuro e não existe o tempo presente isolado, a não ser acoplado no espaço-tempo. Ele é acoplado no espaço-tempo, ele como quarta variável, trabalhando junto com o x, y, z, ele passa a existir. Isoladamente, ele não existe. Ele existe trabalhando junto. Então, você tem um tempo de 1 segundo atrás, milissegundos atrás, picosegundos atrás, nanosegundos atrás, microsegundos atrás, picosegundos atrás, nanosegundos atrás. Então, lá na época de Napoleão, ele não é linear. O movimento, a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, que é a variação do espaço pelo tempo. Então, o tempo está acoplado na relatividade com o espaço vezes a massa te dá a quantidade de movimento. Ele não é linear, ele bate aqui. O passado não existe. Passado não existe. Futuro também não existe. E o tempo isolado não existe. O que existe é movimento. É o tempo trabalhando junto com o espaço. O que existe é o vetor gradiente. Ou seja, o que é o vetor gradiente? É o instantâneo. O que existe é a derivada parcial de uma função em relação ao tempo. Isso é que existe. Ele trabalhando junto com a derivada parcial do espaço em relação ao tempo, na direção de i, mais a derivada parcial de x em relação ao tempo, na direção de i, dentro de uma função. Existe a derivada dessa função em relação ao tempo, que é o vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? É a derivada de x em relação ao tempo parcial, na direção de i, mais a derivada parcial de y em relação ao tempo, na direção j, mais a derivada parcial de z em relação ao tempo, na direção k. O que existe é o vetor gradiente. Você tem um parabolóide, tem uma superfície. Às vezes você tem um parabolóide, você tem aqui uma superfície e aqui você tem um vetor gradiente. Esse vetor gradiente, o que existe é o instantâneo, ou seja, o tempo acoplado ao espaço, espaço-tempo relativo, e instantâneo, tá certo? O que existe é o instantâneo, o vetor gradiente instantâneo. Então, o que existe é esse instantâneo que eu estou falando com vocês agora, através dessa mídia bacana chamada YouTube. O que existe é o instantâneo. O passado, seja lá em Napoleão, seja lá na época das pirâmides, ou seja ontem, não existe mais. Não existe mais na física. O que existe é a quarta variável instantânea. Ela não tem o tempo isolado, não tem o passado, não tem o futuro. Existe o vetor gradiente, tá certo? E o tempo acoplado ao espaço. O que existe é o espaço-tempo. O que existe é o instantâneo. O que existe é o espaço-tempo relativo. Isso é que existe. É o momento. É o instantâneo. É isso que existe. Então, eu quero concluir com vocês que o tempo é uma quarta variável. Ele não é uma quarta dimensão. Quarta dimensão é coisa de filme Star Wars, ficção científica. Aí é quarta dimensão. Do Spock lá, isso é quarta dimensão.
Mas quarta dimensão não está aprovado. O que existe é a quarta variável. Como na álgebra linear, você chega na física até a quinta variável. E o tempo isolado, passado e futuro, ele não existe. O que existe é o vetor gradiente, que eu já citei aqui sobre o vetor gradiente. Também tem o divergente, que é a variação escalar do gradiente, e o rotacional, que é a variação vetorial do gradiente. O que existe é o vetor gradiente instantâneo. É esse que existe. E ele é uma quarta variável. Ele não é uma quarta dimensão. Agora, se nós formos sair da física e ir para partes de religiões, aí é subjetivo de cada um. Aí cada um acredita naquilo que queira acreditar. Eu não estou falando aqui de religião, futebol, nem política. O que eu estou falando aqui é que na física só existe o tempo ligado ao espaço e ele é instantâneo. Não tem o tempo isolado, não tem o passado, não tem o futuro. E tem só o vetor gradiente instantâneo, que nada mais é que o tempo, o espaço-tempo e o tempo ligado ao espaço que te norteia um futuro. Mas que existem parâmetros incontroláveis no universo que você não consegue. Nem todos os parâmetros você consegue jogar na matriz. Então, para você fazer um cálculo computacional perfeito, há sempre um parâmetro que falta. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Que o tempo é uma quarta variável, não é uma quarta dimensão. O quarta dimensão é especulação. O tempo na física é uma quarta variável e ele só trabalha junto com o espaço-tempo. Tá? Ele trabalha no vetor gradiente. Tá certo? O tempo só trabalha junto no espaço-tempo. O que existe é o momento ligando quantidade no movimento, que é massa vezes a derivada do espaço em relação ao tempo. Tá? Então o tempo ele é relativo. Tá? O que existe é a relatividade de Albert Einstein. E o tempo está acoplado ao espaço. Não existe o tempo isolado, não existe o tempo passado, não existe o tempo futuro. O que existe é o tempo acoplado ao espaço, que é o vetor gradiente, e esse tempo acoplado ao espaço te dá mais ou menos uma direção de um provável futuro. Tá? Tanto é que na nossa economia a gente trabalha com variáveis que vão te dar mais ou menos. Aí você não acertou 100%, acertou 80%, acertou 70%, acertou 60%. E eu não estou falando aqui de religião, futebol e política, tá? Eu creio em Deus por causa da segunda lei da termodinâmica, porque todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar, mas a religiosidade é uma questão subjetiva de cada um, tá? O tempo como quarta dimensão é ficção científica. Na física, o tempo é uma quarta variável. Ele está acoplado ao espaço-tempo e é relativo, tá? Isso sim está provado. O tempo acoplado ao espaço e relativo. Não está provado o tempo isolado, passado não existe mais, lá em Napoleão não existe mais, ontem não existe mais. O tempo não é linear, assim como o saber não é linear, tá? Ele não ocupa espaço, tá certo? Então ele não é linear. Então o passado não existe, o futuro é uma probabilidade, o que existe é medidas que a gente pode tomar no momento. Então se você está numa embarcação, você se guia, né, pelas estrelas. Então você tem a possibilidade de chegar naquele continente, né, pelaquela embarcação. Mas você não tem como precisar exatamente onde você vai chegar. Você tem como amarrar uma possibilidade probabilística de chegar mais ou menos naquela direção. Mas saber exatamente o futuro, passado que não existe, e o tempo isolado não existe. O que existe é o espaço-tempo. E o tempo não é uma quarta dimensão. Quarta dimensão é para filme de ficção científica, quarta dimensão é para especulações de outros setores. O que existe é uma quarta variável, o tempo como uma quarta variável acoplado ao espaço. Vou repetir, o tempo é uma quarta variável acoplado ao espaço. E a fé é uma coisa subjetiva de cada um, que não tem nada a ver com a física. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo por esse espaço que é o YouTube. E pessoal, o tempo é uma quarta variável acoplado
ao espaço, tempo, de Albert Einstein, e relativo. Passado não existe, futuro é provável e o presente é instantâneo. E o que existe é movimento. É o tempo acoplado ao espaço vezes a massa, que te dá quantidade de movimento. É isso que existe. Tanto é que a pessoa, quando falece, ela não se movimenta mais. Desculpa a brincadeira, pessoal, porque eu gosto de brincar com brincar no bom sentido, né? Eu não estou falando aqui de religião, futebol e política. Eu só estou dizendo que o tempo, na física, é uma quarta variável acoplado ao espaço e é relativístico. E também não creio em geração espontânea. Eu creio, portanto, é que pela segunda lei da termodinâmica, você tem que todo o sistema deixar da sua própria sorte tende a se desorganizar. Então quem organizou isso tudo? É isso que eu creio subjetivamente, eu creio em Deus. Eu estou falando isso. Eu só estou dizendo que na física o tempo é uma quarta variável. Esse negócio de que criou-se vida em laboratório, mas vida provém de vida. Eles não conseguem criar o inorgânico para o orgânico sem usar equipamentos, nanotecnologia sem usar equipamentos e sem, por exemplo, não consegue se fazer a clonagem se não pegar da vida. Mas quem fez aquela primeira vida? Isso também ninguém consegue provar. Então são coisas distintas, tá? Mas dentro da física, o tempo, ele não trabalha sozinho. O tempo passado não existe. O futuro é provável. O que existe é o vetor gradiente presente, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. É o tempo acoplado à variação do espaço. O que existe é a variação do espaço em relação ao tempo. O que existe é o espaço-tempo relativo. E o que existe é o tempo como uma quarta variável matemática, não uma quarta dimensão. Quarta dimensão é para filmes de Guerra nas Estrelas ou Star Wars. Um abraço em nome de Jesus Cristo. Aliás, eu gosto até de ver, porque distrai. Em nome de Jesus Cristo. Então, pessoal, o tempo na física é uma quarta variável. Não tem nada a ver com quarta dimensão. O que passa disso aí é subjetivo de cada um, respeitando a todos. Em nome de Jesus Cristo, não estou falando aqui de religião, futebol e política. Estou falando aqui apenas que o tempo é uma quarta variável. Como quarta dimensão é para filmes de especulação. Não está nada provado. O tempo é uma quarta variável matemática ajustada ao espaço-tempo relativo de Albert Einstein, no qual eu, pessoalmente, também creio em Deus. Mas física é física, religião é religião. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio pela fé, que é a certeza daquilo que você crê, mas não se vê. Um abraço para todos em nome de Jesus Cristo. Na física, o tempo, ele não existe sozinho, não existe passado, não existe futuro. O tempo está acoplado ao espaço, que me dá velocidade, vezes a massa me dá a quantidade de movimento. O que existe é o tempo em relação ao espaço, espaço-tempo instantâneo. Isso é que existe. O tempo isolado, passado e futuro, não existe. O que existe é o vetor gradiente, no qual está inserida a quarta variável tempo. Então o tempo não é uma quarta dimensão. O tempo é uma quarta variável na física. Religião é coisa subjetiva, que não está nada provado. Depende da fé de cada um. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dar um abraço no qual eu creio, mas é subjetivo, tá? O que eu estou falando é de física. E terminando, que o tempo é uma quarta variável. Quarta dimensão é para filme e ficção científica. O tempo é uma quarta variável. Tanto é que na álgebra linear você pode chegar até sétima variável. Então, o tempo é uma quarta variável. Então eu fiz esse vídeo para falar sobre o tempo como sendo uma quarta variável. E ele trabalha acoplado ao espaço. Como eu já falei anteriormente, de maneira bem prolixa, para ficar bem entendido. Tempo é uma quarta variável. Muito obrigado, um abraço, boa tarde a todos. E em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, aí já é subjetivo, mas na física, o tempo
é uma quarta variável. Quarta dimensão é para filme de ficção científica. Muito obrigado e um abraço em nome de Jesus Cristo. E a respeito de nanotecnologia, isso já vem sendo desenvolvido, já não é de hoje. Tanto é que um amigo meu, o Coronel Ebecam, eu acho que ele já é até falecido, do Instituto Militar de Engenharia, quando em 1947 esteve na ilha de White, na Inglaterra, já se fazia a microminiaturização chamada chip. Aí é física. Então não vamos misturar física. Na física, a física, pelo menos em certo sentido, ela é mais humilde. A física, o tempo é uma quarta variável, não é uma quarta dimensão. Agora, a religiosidade é subjetivo de cada um. Eu creio em Jesus porque eu creio pela fé, mas eu não tenho explicação para isso. Explicação eu tenho na física que o tempo é uma quarta variável. Quarta dimensão é para filme do seu Spock, é para filme de Star Wars. Isso é que é quarta dimensão. Na física, com o pezinho no chão, os pés no chão, o tempo é uma quarta variável. Um abraço para todos, em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio. E na física, o tempo é uma quarta variável. Obrigado e licença, peço licença. Eu estou falando aqui de religião, futebol e política, respeitando a todos e sabendo que as medidas que tomamos hoje, elas não são determinísticas para um resultado positivo amanhã, mas elas são probabilísticas para um resultado positivo amanhã. Tanto é que em probabilidade quantitativa você tem que é 1 menos E elevado a menos lambda T, em que T é o tempo de operação e o lambda é o inverso do MTBF, que é o Mean Time Between Failure. Tá? Então, as medidas que você toma no presente te dão a probabilidade de você ter uma vitória maior ou menor no futuro. Tá? Mas tanto o tempo futuro, o tempo passado, como o tempo isolado, não ligado ao espaço-tempo relativo, só existe o ligado ao espaço-tempo relativo e ele é uma quarta variável. Fora disso, é tudo especulação. O tempo, ele está ligado ao espaço-tempo relativo e ele é momentâneo, instantâneo, ele é presente. Tempo passado não existe, tempo isolado não existe, tempo futuro não existe. As medidas que você toma no tempo presente é que vão determinar um provável sucesso do tempo futuro. Mesmo porque você não consegue jogar todos os parâmetros desse universo infinito no sentido de muito grande numa equação só. A não ser na minha equação do universo, que está nos meus vídeos anteriores, que vocês estão abertos a ver. Então, o tema desse vídeo é: o tempo é uma quarta variável. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, ao qual eu creio, e respeitando aos agnósticos também. Estou falando aqui de física. Muito obrigado. O tempo é uma quarta variável. Um abraço e me permitam que eu tenho que desligar a câmera. E boa tarde para todos.